O Machado de Assis, por volta de 1870, ele já tinha assinalado esta preocupação dos escritores brasileiros com a cor local, a identidade nacional. Ele disse essa era a constante que definia, vamos dizer, a literatura nacional até então. Essa constante foi se aprofundando e radicalizando, por exemplo, no movimento de 22. Né? Um dos personagens predominantes eram papagaios, tucanos, macacos, jiboias. Né? Então já era uma coisa caricatural, evidentemente, porque era aquilo, realizava perfeitamente aquilo que Hegel tinha dito. Ele dizia: a América Latina não tem história, só tem geografia. Então era um nacionalismo geográfico. Em vez de você falar dos heróis da pátria, né, você falava dos bichos, das árvores, do subsolo. Né? O negócio que a origem do petróleo nossa é essa aí, né? Quer dizer, o nacionalismo geográfico. Você está orgulhoso do seu território, mas foi você que fez o território? Não, isso aí foi Deus que fez e te deu de presente, né? Você teve certamente algum trabalho para ocupá-lo, mas ele não é mérito seu. Então, sobretudo, a apologia do território separada da apologia daqueles que a conquistaram não faz o menor sentido. Mas você não, quando veio, vamos dizer, o modernismo já era um movimento pretensamente revolucionário, pelo menos. Então, voltado contra o establishment. Então, você não pode celebrar mais os heróis nacionais, porque os heróis nacionais são parte da ideologia dominante. Então, você faz a apologia do território, dos bichos e dos índios, etc, etc. E não, os heróis desapareceram. Muito bem. No tempo do Getúlio Vargas, aparece um novo nacionalismo, que aí já é mais funcional, porque o Getúlio, com todos os defeitos que tivesse, ele pensava realmente no interesse nacional, ele queria industrializar o país, etc, etc. Sobretudo depois que o Roberto Simonsen leu o livro do economista romeno Mihail Manuilescu sobre o protecionismo, mandou traduzir e entregou uma cópia para o Getúlio. Getúlio leu e ficou maravilhado. Falei: então é isso que nós temos que fazer, nós temos que proteger a produção nacional. Logo em seguida, veio de fonte internacional os recursos para fazer isso. Getúlio era altamente simpático ao eixo nazismo e fascismo. Só que daí vieram os americanos, ofereceram mais dinheiro e rapidamente mudou de lado. O que prova que não era nenhum imbecil, porque em troca de enviar meia dúzia de soldados para a Itália, ele ganhou uma siderúrgica, ganhou mais isso, mais aquilo, começou a indústria nacional com isso aí. Então já era um nacional desenvolvimentismo que predominaria na mente brasileira até o tempo do Juscelino Kubitschek, João Goulart, e hoje ainda está na cabeça do Ciro Gomes. Ciro Gomes é um velho nacional desenvolvimentista. Que é um nacional desenvolvimentismo já alterado. Por quê? Nesse ínterim aparece Stalin, e Stalin inventa o movimento terceiromundista. E o movimento terceiromundista contraria a tradição internacionalista do movimento comunista e começa a fomentar o nacionalismo nos lugares onde ele possa servir de instrumento anti-americano. Então, você vê, no tempo da Primeira Guerra, Lenin considerava que o nacionalismo era o pior inimigo do comunismo, porque era contra a Revolução Europeia. Mas no tempo de Stalin, agora o nacionalismo passou a ser bom. Por quê? Porque nós podemos usá-lo contra os americanos. Então começa a fomentar um pseudo-nacionalismo, que hoje é representado pelo Ciro Gomes. Ele, nós temos que ter uma política independente, etc. Independente, mas não da China. Né? Ele acaba de ser apoiado pela China, e a China não vai dar apoio para ninguém em troca de banana. Né? Só se for muita banana. Né? Então, nesse ínterim, você vê a literatura vai refletindo essas várias coisas. Você pode acompanhar toda a história social brasileira pela literatura nacional. A sociedade aparece, nos seus vários estratos, nas suas várias regiões, nas suas várias mentalidades de classe, mentalidades grupais, aparece tudo, é coisa de uma riqueza documental fora do comum. Né? Se você comparar, por exemplo, você compara lá os livros do Érico Veríssimo com os do Zé Luiz do Rego. Você tem aí a história do Rio Grande e a sociedade nordestina. Tudo descrito em detalhe, né? Bom, acontece que depois que veio o golpe de 64, você tem uma reação literária muito rica no começo. Os escritores de esquerda todos começam a documentar, né, a sua frustração, a sua revolta, etc, etc. E daí o negócio encruou.
eles começaram a pensar só nisto. Estão pensando nisso até hoje. Ah, como nós sofremos durante a ditadura, etc, etc. Então, a literatura feita pelos escritores de esquerda passou a refletir apenas o quê? O umbigo da esquerda. E, por outro lado, o pessoal conservador, liberal, direitista só pensava em economia, tá certo? E não queria saber literatura. Então, a literatura brasileira acabou. Hã? Então, nós temos um período de 40 anos de história do qual praticamente nada aparece na literatura, no cinema, no teatro. Para não dizer que não aparece nada, algumas coisas apareceram no filme Cidade de Deus e no filme Tropa de Elite. Alguma coisinha, muito fragmentária. Você não tem mais a ideia da estrutura social. Você tem situações locais, aquele menininho que é perseguido pelos bandidos e vai fugir para o interior, a velha leva ele para o interior, no central do Brasil. Mas, bom, é um fenômeno, mas é local. Tá certo? Então, você não tem mais a noção da estrutura, da ordem social inteira, como você tinha antes. Né? Você vê, no tempo do modernismo nordestino, por exemplo, que foi orientado ali pelo Gilberto Freire, que produziu Zé Lins do Rego, Jorge Lima, Graciliano Ramos, né? Jorge Amado. Então, se você pegar a obra de Jorge Amado, eu acho que todas as classes sociais aparecem ali em algum momento. A obra do Zé Geraldo Vieira também. Você tem um corte transversal da sociedade brasileira. Né? Até, no caso do Zé Geraldo, o retrato vai até a Europa. Né? Vai pegar Portugal também. Né? De uma forma inteiramente verossímil, honesta, né? Verdadeiramente humana. Você tem aí. Se você pega a epopeia do Érico Veríssimo também, então todas as classes sociais lá, embora limitada ao Rio Grande. Mas tudo isso sumiu. Hoje você não tem um ficcionista que se interesse pela sociedade brasileira. A pessoa ou está interessada na esquerda dos anos 60, que eles mesmos chamaram de o ano que não acabou, 1968, o ano que não acabou, o livro do Zeni Ventura. Eles estão estacionados de 1968 até hoje. Tudo o que acontece depois, eles explicam como se fosse ainda o mesmo fenômeno. Quando derrubaram a Dilma, os caras disseram, é golpe, é golpe. Ainda é o trauma de 64 que eles estão vivendo ainda naquilo, meu Deus do céu. Estacionou no tempo. Por quê? Também houve interferência de outro fator, que foi o empobrecimento da literatura de esquerda europeia. Ela também decaiu. Decaiu por quê? Por causa das mudanças de 1968. Quando veio a nova esquerda de 68, com o negócio de minorias, etc., uma grande parte da esquerda ficou contra. O Partido Comunista ficou contra. Né? Então, e também, vamos dizer, toda a ideologia de 68 é baseada em história de carochinha. Então, não produzindo nada mais que prestasse, só produzia coisas paradoxais, né? Como, por exemplo, esse negócio da ideologia de gênero. Nós vamos acabar com os estereótipos para que os meninos possam ser meninas. Eu digo, mas cadê o estereótipo de menina para você copiar? Hã? É coisa de idiota, que é idoso, entendeu? Então, quanto mais imbecil, mais facilmente se propaga. Então, a literatura de esquerda, o pensamento de esquerda também se enfraqueceu. Né? Os movimentos modernistas, né? O movimento modernista sai, os comunistas e os fascistas. Se você pegar na origem, os fascistas foram os primeiros. Né? Você vê um cara como Marinetti, por exemplo, poeta fascista, ele teve uma influência tremenda no modernismo mundial, especialmente brasileiro. Né? No Brasil, quantos dos modernistas não aderiram ao fascismo ou integralismo depois? Muitos. O próprio Plínio Salgado, ele é originário do movimento modernista. Né? Então, tudo isso aí confluiu para que a criatividade da esquerda acabasse e a direita já não tinha nenhuma. Não é isso? Então, você vê que durante o regime militar, todas as figuras de direita que havia, por exemplo, no jornalismo foram excluídas. Quantos comunistas perderam emprego na mídia? Quase nenhum. Quando eu comecei a trabalhar no jornalismo, eu tinha 17 anos, todos os diretores de redação, com exceção de um, eram todos esquerdistas. Uns eram trotskistas, outros eram comunistas, outros eram socialistas democratas, mas era tudo esquerda. Então, a esquerda dominou a mídia e dominou o movimento editorial durante todo o período militar. O embaixador Meira Pena fez um estudo naquela época, junto à Câmara Brasileira do Livro,
e disse: este foi o período de maior prosperidade da indústria do livro esquerdista no Brasil. Simplesmente não havia censura de livros, os caras publicavam o que queriam, que censuraram um livro, que era o livro do Wilfred Burchett sobre o Vietnã. Por quê? Porque ele ensinava a fazer bomba atômica em casa. Falaram, aí também não dá, porra. Então, o resto não houve censura nenhuma. Então, o que aconteceu nos últimos 40 anos foi o fim da literatura brasileira. Então, você não tem... Veja, o povo conhece a história menos pelos livros de história do que pela ficção, pelo cinema, pelo teatro, etc, etc. Se desaparece, então a imagem histórica também se desvanece e perde a identidade nacional. Perdendo a identidade nacional, você perde a intercomunicação popular, o senso de identidade, o senso de ser um compatriota, o senso de pertinência, o senso de pertencer a alguma coisa. Então ninguém mais pertence a nada, está todo mundo solto, todo mundo só pensa na sua barriga e no seu sexo.